Eu Tá vou dando ler para aqui, ler? ó. Tá, né? Uhum. Pra mim, eu vou botar aqui ao lado. Vamos lá, um homem branco de 68 anos, aposentado, vai à consulta do ambulatório de cirurgia geral após ser encaminhado pela unidade básica. Ele tem uma queixa de dor abdominal há 2 meses, que é epigástrica, não associada à alimentação, e perdeu 20 quilos em 3 meses. E há um mês ele está tendo icterícia, colúria, acolia, prurido cutâneo, etilista de cerca de 20 gramas de etanol ao dia e tabagista de 20 maços ano, hipertensão arterial, gastrite crônica, diabetes mellitus tipo 2, o pacote completo, né? E diagnosticada há um ano esse diabetes. Fez uso contínuo de losartana, de hidroclorotiazida, de omeprazol e de metformina. É um paciente bem clássico, fazendo todas as medicações básicas para síndrome metabólica. No exame físico, tinha um bom estado geral, estava hipocorado, hidratado, eupneico e critérico, 3 cruzes em 4, e acianótico. Um peso de 98 e altura de 1,80 m. Frequência cardíaca de 88, nada que chame atenção nesses sinais vitais, e no exame físico, uma massa palpável arredondada abaixo do bordo costal direito, de consistência fibroelástica indolor. Dura palpação profunda em quadrante superior direito de abdômen, ruídos hidroaéreo presentes, compressão brusca negativa, o restante ok. Quando ele faz um exame laboratorial, tem um resultado com uma hemoglobina de 12,5, né? Então, uma anemiazinha ali limítrofe, hematócrito também um pouquinho baixo. Nas bilirrubinas, estão bastante aumentadas, custas de direta, né? 16 de bilirrubina direta. TGO e TGP também aumentados, mostra aí aumento das enzimas canaliculares, né? Fosfatase alcalina gama GT. NR um pouquinho alterado, uma glicemia de jejum alto, ó, 199, hemoglobina glicada de 9, então mostrando diabetes até descompensado, e o restante nada que chame tanta atenção até a gente chegar no CEA e no CA199, que estão bastante aumentados, tá? E aí ele ainda complementa com uma tomografia de abdômen, que fala de uma massa em cabeça de pâncreas de 5 centímetros, já Doutora, mostrando... Oi? perdão por interromper. A gente está sem a página do laboratório. Tem que passar para a segunda folha. Tudo que você Ah, leu Ah, perdão, a perdão, partir do perdão, laboratório a gente não viu. perdão. Obrigada. Eu é que tô moscando aqui, ainda bem que você E eu tô falou. falando, e eu abri a tela, na tela paralela para enxergar, que eu não tô enxergando muito bem. Então fui tocando também, desculpa. Querem ver Mas de novo aí o obrigada. laboratório? Mas a de alteração é isso, né? Uma anemia limítrofe, bilirrubinas aumentadas, tudo da parte hepática alterado, glicemia de jejum e hemoglobina glicada também alterados, e CEA e CA199 aumentados, né? A tomografia dele vai mostrar essa lesão suspeita em cabeça de pâncreas, já mostrando invasão do adenal, de vasos mesentéricos, dilatação acentuada de via biliar intraestra e uma vesícula aumentada, com paredes finas e conteúdo homogêneo no interior, ou seja, não sugere que seja cálculo. E a TC de tórax normal. O que que ele quer saber? Três, vocês estão vendo aí? Deixa eu voltar para a tela. Estão vendo a pergunta? Já pode Tem que passar Peraí, para passar a página. pronto. Uhum. Aí já foi agora agora. eu lembrei de voltar para ver. Uhum. Então tá, ele quer saber, gente, 3 fatores de risco para neoplasia de pâncreas apresentado nesse caso. Aí eu acho legal a gente voltar lá no enunciado para ir vendo juntos. E serão pontuados, às vezes, somente os 3 primeiros. Então vamos lendo o caso e tentar pontuar isso daí? Vocês Tá, podem deixa eu mandar aí no voltar lá. chat, tá? Uhum. Ó, o Jander já foi certeiro. Alcoolismo, tabagem e obesidade. Faltou um, Jander. Falta mais um. Falta mais uma aí. A Jaqueline respondeu igualzinho de cima. Idade avançada, diabetes, ótimo, tô gostando. Não precisei nem ler o caso ainda. Ah, são 3, tá bom. Tá bom, o anterior que eram 4. Desculpa, Wellington. Epidemia pode entrar também, até aqui ele não entrou para câncer, para o câncer de pâncreas. Eu não me lembro lá se entrava, eu tenho que confirmar. Para via biliar de uma maneira geral, sim. Então tá, vamos voltar lá. Homem, também entra, tá? Sexo masculino também é um risco aumentado. 68 anos, então mais de 60 anos, mais um fator de risco. Aposentado, tô brincando, aposentado só se o sedentarismo entrasse também, né? Senão eu ia falar, a gente já mata os 3 fatores de risco aqui na primeira linha do caso. Mas o aposentado não aumenta não, tadinho. Mas homem e idade avançada, sim. E aí ele fala do diagnóstico de diabetes mellitus recente,
ele fala do etilismo, que é importante, fala do tabagismo, que é importante, e fala também, cadê? Isso aqui eu achei interessante, eles botaram para vocês calcularem aí para saber que esse paciente tem sobrepeso, né? E realmente, se ele tá com 98 quilos e mede 1,80 e perdeu 20 quilos, esse paciente, se ele não tiver com sobrepeso agora, ele estava bem cheinho há 3 meses atrás. Então, ele tinha esse fator de risco do sobrepeso para desenvolver, tá? Então tem aí bastante fator de risco para a gente trabalhar. Gostei da resposta de vocês. E vocês estão atentos, isso é ótimo, então me corrigir. Então, de fatores de risco são esses que eu me lembre. Alguém lembrou de mais algum aí? Eu acho que falamos 1, 2, 3, 4, diabetes 5 e sobrepeso 6. Então tem o dobro de respostas aí. Uso crônico de medicamentos, em alguns casos, sim, quando a gente pensa na pancreatite, principalmente medicamentosa, como fator de risco, né? Não, nesse caso, não fala, porque esses medicamentos que ele usa geralmente não fazem síndrome, não fariam essa pancreatite crônica, tá? Lembra que ele está pedindo no caso. Gastrite crônica para câncer de estômago, sim, mas não me lembro, acho que não tem associação por de pâncreas, não, tá? Salvo engano, acho que não. Se fosse para neoplasia de estômago, sim. Então, vamos lá bater com o gabarito, Beth? Acho que dá pra gente checar. Ele botou aqui tabagismo, obesidade, diabetes, idade, sexo masculino, etilismo, e justifica que os demais presentes no caso não entrariam como fator de risco. Então, ótimo. Acho que contemplamos bem. Vamos para a segunda. Agora ele quer saber quais são as duas utilidades do CA199 nesse caso. E que eles vão pontuar, às vezes, as duas primeiras. Então, eles querem as duas primeiras utilizações do CA199. Vamos ver o que vocês vão botar aí. A gente fala muito isso do CEA quando a gente está falando em prognóstico para câncer de intestino, né? Eu vi que a Laís botou perguntando prognóstico. Então, é praticamente isso mesmo, tá? Acho que a primeira função dele é, imaginando nesse caso, por exemplo, o paciente fez lá, tá com CA199, a gente vai começar a tratar esse paciente, eu vou acompanhar essa resposta ao tratamento com novas coletas do CA199. Então, ele acaba ajudando a gente a entender se o paciente está tendo resposta ao tratamento ou não. E a outra função que para mim são prioritárias, as duas principais, são no caso de um paciente que foi tratado, por exemplo, ou operou, fez um tratamento considerado completo, teve uma baixa desse CA199, e aí num segmento, numa consulta de segmento, ele volta a subir. Então, a gente pensar em recidiva, em retorno dessa doença tumoral nesses pacientes, eu acho que são as principais aplicações do CA199, tá? Para mim, essas vocês têm que ter em mente, assim. Aí o Wellington botou de um jeito legal, acompanhamento da progressão para regressão do tumor, e aí eu consideraria, Wellington, isso daí como uma função, tá? E não como duas separadas, porque acompanhamento da progressão barra regressão é meio que assim, acompanhamento da resposta ao tratamento que você está sendo oferecido, aí eu contaria como uma. E aí faltaria você botar mais uma, que para mim seria falar de possibilidade de recidiva se ele volta a subir no pós, tá? E Bruno resumiu isso bem, segmento e recidiva. Aí, Bruno, na prova, eu tô falando para um falar um pouco mais e outro falar um pouco menos. Aí você foi sucinto, bastante sucinto. Então, pensando que na resposta de prova, tentar só trabalhar um pouquinho mais essa resposta. Não para fazer textão, ele nem escreveu que justifique, mas eu acho que vale, tá? Tipo, segmento de resposta ao tratamento, ver se está tendo boa resposta com a queda desse marcador. E, além disso, num pós-tratamento, um novo aumento sugerir uma recidiva da doença. Progressão, regressão, eu acho que aí, por aí mesmo, pessoal. Acho que vocês pegaram bem
o esquema dessa prova aí. Eu tô achando eles super rápidos, Beth. A gente vai acabar cedo Você hoje. Daqui viu? a pouco. Mas ontem também estavam a milhão, acho que. Adrenalina. Não, eu acho que é o esquema de estar treinando, 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 tá Uhum, vendo? É isso sim, aí, isso é gente. O muito resultado bom. vem. É Muito muito bom. legal ver assim. Vamos lá ver o gabarito. Vamos sim. Então tá. Ele até coloca outras aqui, tá? Auxiliar no diagnóstico clínico, aquele esquema de acho que vamos pedir mais ele aqui para se ele vier alto, vai confirmar aquela suspeita. Sim, não vejo como principal, tá? Agora, vigilância de evolução, resposta a tratamento, sim, paciente com carcinoma. Indicação de laparoscopia, eu até gostaria de checar, eu não me lembro de o valor do CA199 interferir na indicação do tratamento, realmente não me lembro. Se alguém tiver alguma referência ou tiver lido isso, pode até falar aqui. E avaliação prognóstica, que seria tipo do risco de recidiva mesmo, igual a gente falou, tá? Vamos para a questão? Sim, Jander, na sua pergunta, não tem muito como a gente medir a probabilidade de metástase, sabe? Essa doença, por si só, ela é uma doença que, quando ela for localmente avançada, mesmo se não tiver metástase, ela já é extremamente agressiva. Então, claro, ela respeita, ela tem também uma sua classificação TNM, que, né, como várias ali que a gente acaba decorando, nem vou entrar muito nela aqui. Presença de linfonodo acessório realmente vai te fazer pensar a respeito disso. Tem chance de ter metástase para pulmão, fígado, igual as outras doenças neoplásicas, mas mais comumente é o avanço local dela que faz um pior prognóstico. Então, até a tomografia que esse paciente fez nesse caso já mostra a doença sugerindo ser mais avançada, mas tudo localmente avançado, né? Que já está fazendo icterícia, colúria, colia, de falar que tem, parece que alguma coisa mediastinal ali associada, invasão para duodeno. Então, assim, falar em metástase não tem como a gente medir essa probabilidade, tá? Ela é uma doença que ela pega muito mais pelo avanço local mesmo. Não sei se eu respondi sua pergunta. Então, vamos lá. Aí, a próxima perguntinha, acho que já é uma de exame físico, se eu não me engano. A massa palpável Isso. encontrada no exame. O que que significa essa massa palpável no exame físico? Se você puder, Beth, volta no enunciado, só para eu ler muito bem como que eles colocaram lá. Acho que isso vai ajudar. Na hora que ele fala no exame físico, ele cita a massa depois da pressão arterial ali, ó, pessoal. Palpação de massa arredondada, abaixo do bordo costal direito, de consistência fibroelástica e indolor, e dura palpação profunda no quadrante superior direito. Beleza. Então, o que que seria essa massa palpável, gente? É porque mas realmente lá é escrito em francês, né? Um negócio assim. Além de vocês terem que falar bem em português, escrever bem em português, vem um sinal que é um sobrenome francês, para testar mesmo todas as possibilidades. Mas é assim, seria, se você não tiver dificuldade em escrever Courvoisier-Terrier, a gente pode colocar que é o sinal de vesícula em porcelana, porque você está referindo a ele, né? E você não é obrigado a decorar todos os milhões de epônimos que a gente tem na medicina. Então, decorou porque achou bonito, isso aí. Então é isso mesmo. Essa vesícula palpável, ela vai sugerir um quadro obstrutivo local, que era até a ver com o que a gente estava discutindo, né? Então, os cânceres de cabeça de pâncreas geralmente começa a crescer, faz uma obstrução ali da via biliar principal. Esse aumento de pressão vai sendo ascendente em direção ao colédoco e a ducto cístico, e essa vesícula vai tendo cada vez mais dificuldade de esvaziamento. O que me chamou a atenção, que na hora que eu fiz o casinho, que eu estava treinando também antes da gente entrar aqui para discutir, ele falou que o ultrassom tem paredes finas. Nem sempre a gente encontra um paciente com vesícula em porcelana com ultrassom mostrando paredes finas, tá? Então, isso não é uma regra, não. É claro que ela vai estar palpável, pode estar fibroelástica, vai estar indolor sem ter uma parede espessada, mas se a gente pensar na progressão, o que fez essa vesícula virar uma vesícula de porcelana, faz um mecanismo meio que de esforço nessa vesícula para tentar vencer aquela obstrução do tumor. Então, às vezes, a gente encontra ela com sinais crônicos até de inflamação, tá? Pode ser que você encontre ela com paredes espessadas. Só falo isso para vocês não decorarem o esquema de ultrassom de paredes finas, então se aparecer um de parede espessada, não é Courvoisier-Terrier. Não é bem assim que funciona.
tá? Isso é um achado que pode variar. Eu acho que todos os achados do casinho vão te levar para o mesmo diagnóstico, para vocês não se perderem em um outro detalhe no ultrassom, por exemplo, tá? Eu acho que aqui não interferiu em nada, por exemplo, para chegar ao diagnóstico. Então, não só no câncer de pâncreas pode aparecer essa vesícula, né, em porcelana. Ela pode aparecer no próprio câncer de vesícula, ela pode aparecer em lesão periampular, outras, né, em lesão de via biliar ali. Então, ela não é específica do adenocarcinoma de pâncreas, não. Mas para mim tá justificado. Se ninguém viu mais nada, a gente pode passar para a próxima. Tá ótimo. E agora, cite 2 condutas clínicas e 3 condutas cirúrgicas possíveis para esse paciente. Eles vão pontuar só as 5 primeiras, então eles vão pontuar exatamente o que ele pediu. 2 clínicas e 3 cirúrgicas. Vamos ver o que a gente já tem aqui. Sim, Jaqueline, ele sempre é um achado tardio, tá? A vesícula não é palpável em situações habituais, né? Então, assim, para você estar palpando uma vesícula num paciente de 98 quilos e 1,80 m, ela tem que estar muito aumentada de tamanho, tipo hiperdistendida, e aí se a gente estiver falando de situações que não são avançadas em tempo, tipo as neoplásicas, se eu estivesse falando de doenças inflamatórias dessa vesícula, tipo uma colecistite, muito dificilmente ela estaria em dolor. Então, esse achado de uma vesícula palpável e indolor tem que levantar esse alerta para a doença neoplásica e aí sim ela representando um estado mais avançado dessa doença, tá? Então, tá, vamos voltar lá. Nesse paciente, nesse contexto, um câncer de pâncreas avançado no paciente ictérico, o que a gente tem de conduta clínica para fazer para ele de imediato? Chegou para você lá, para você internar na enfermaria. O que vocês vão fazer para esse paciente? Aqui quer saber desde coisas simples, tá? Não precisa ficar pensando só em coisas super diferentes, não. Se o paciente está ictérico e está com essa perda ponderal e você vai internar ele por algum motivo, a gente vai começar com o básico da icterícia. Então, hidratação venosa, né? Tentar melhorar esse status desse paciente. Se ele perdeu esse peso todo, a gente vai tentar fazer um suporte nutricional, dependendo da situação, suporte psicológico, muitas coisas para entrarem aí. Geralmente, lembra nos exames laboratoriais dele, ele já estava com INR alargado, esses pacientes começam a ter problemas de fato com a coagulação, então a gente costuma suplementar a vitamina K para todos eles, pensando na parte clínica, né? E aí sim, com o diagnóstico já feito, Uhum. você pensando em clínica, então pensando em tratamento clínico, tem uma infinidade de coisas para a gente fazer também. Mônica, deu uma falhadinha no seu áudio. Será que foi comigo ou falhou para todo mundo, pessoal? Para mim falhou também. Ah, você consegue repetir onde, só um pouquinho? No último claro. minutinho que você falou que deu uma falhadinha. Eu estava falando quanto a isso, né? Eu estava citando ainda só os clínicos e tem bastante coisa, desde coisas básicas, que é hidratar, ver eletrólito, tentar corrigir, tipo, ele é diabético, estava com a glicemia alta, corrigir esses distúrbios aí que estarão evidentes para a gente quando a gente atender um paciente desse. Vou incluir o tratamento oncológico, que o colega colocou aqui, já pensando na químio, rádio e até imunoterapia. Hoje tem um monte de coisa para fazer também. E depois pensar em tratamentos cirúrgicos. Aí, o tratamento cirúrgico, tanto é o mais radical, que seria a cirurgia de Whipple, né? Que é a duodeno, pancreato, como que é? Até eu me perdi brincando aqui. Quando você vai tirar duodeno, você vai tirar a vesícula, você vai tirar essa parte da via biliar é a cabeça do pâncreas, né? Então, é duodeno, pancreatectomia, que você vai realizar nesse paciente associado com a colecistectomia. Então, uma cirurgia, a maior cirurgia da cirurgia geral é essa, tá? E então esse seria o mais radical do ponto de vista cirúrgico. Se o paciente está ictérico e não é candidato para essa cirurgia, o que a gente pode fazer para ele, do ponto de vista cirúrgico? Derivação biodigestiva, perfeito, Bruno. Então, lembra que ele pediu 3 condutas cirúrgicas. Então, cirurgia de Whipple, derivação biodigestiva,
Se a gente pensar que quando a gente faz uma CPRE e passa uma prótese, isso também é considerado um tratamento cirúrgico, a gente vai contar com ela. Pensando no paciente que tem uma mega dilatação de via biliar, igual ele tem, e às vezes tem um performance status ruim, já tem doença à distância no estadiamento, a gente vai fazer às vezes só uma drenagem dessa via biliar externa, a gente não vai fazer nenhum procedimento mais invasivo, então existe essa possibilidade também. A própria biópsia dessa lesão para confirmar o diagnóstico pode ser considerado procedimento cirúrgico, então tem um monte de coisa para a gente fazer aí. Deixa eu ver se surgiu mais alguma coisa aqui no chat. A colestectomia, ela vai ser feita só se a gente fizer o Whipple, tá? Esse paciente a gente não indicaria colestectomia de uma maneira isolada, mas ela está incluída no procedimento de Whipple. E aí, Jaqueline, entraria também a linfadenectomia nessa mesma cirurgia, tá? Geralmente a gente não faz isso isoladamente, então não vejo sendo necessário vocês descreverem isso de maneira isolada, até por ter outras opções cirúrgicas para serem citadas, igual eu falei aqui. O stent que o Bruno botou é a prótese que a gente coloca pela CPRE, tá? Acho que dá para bater com gabarito lá, ver que mais se eles colocaram alguma coisa diferente. Esse aqui é o da vesícula, que a gente nem tinha chegado para ver o gabarito. Esse aqui. E aqui tá enorme até nesse gabarito, porque, igual eu falei, da medida clínica tem muita coisa para fazer, desde coisas simples mesmo. Igual eu falei, imagina esse paciente chegando para você internar ele na enfermaria. Você vai funcionar um acesso, começar a hidratar, você vai corrigir os distúrbios que ele está apresentando, repor a vitamina K, medicação para aliviar. Ele tinha prurido, né? Então é uma coisa que até eu nem citei, valeria a pena. Vai dar analgesia se ele tiver dor, controlar a glicemia, as quimioterapias, que são desde paliativa, imunoterapia, o que for que tiver que ser feito nesse sentido. E nas cirúrgicas, desde prótese de via biliar e derivação biodigestivas, que são medidas mais paliativas também, como a gente fazer as derivações cirúrgicas, tipo a gastroenteroanastomose, a colédoco-jejunoanastomose. Às vezes você só vai derivar esse paciente que seria fazer uma jejunostomia para ele se alimentar, que é um procedimento também que você vai fazer em casos mais paliativos. Drenagem da via percutânea, que são os pacientes que têm muita dilatação e têm pouca tolerância a qualquer tipo de procedimento mais invasivo. A cirurgia de Whipple, como sendo a maioral, então a gente vai tentar indicar essa cirurgia só para aqueles casos que de fato tem possibilidade de cura, né, por ser uma cirurgia muito grande, com muitas anastomoses, muita possibilidade de complicação. Drenagem da via biliar com dreno de Kerr, via laparoscópica ou laparotômica, biópsia da lesão, prótese duodenal e bloqueio de plexo celíaco. Beleza, tem muita coisa para botar também. Acho que vocês se encontrariam aí nessa. O Spikes que você entrou aqui, Laís, foi pensando em quê? Em conduta clínica para ele, tipo fazer protocolo de notícias ruins? Eu não vejo muito o protocolo Spikes aparecendo nesse perfil de pergunta, não, tá? Mas como tem tanta coisa, né, pra gente citar, e todos aqui estavam até bem diversos, acho que ele não entraria, porque no gabarito também eu não vi nada a respeito. Não sei se Beth já viu alguma questão assim que ele entre dessa forma. Depende muito do que ele está pedindo no enunciado, né? Por isso que a gente tem que interpretar bem o que ele está falando. Na sua pergunta, a Daiane está falando se entraria o quê? O Spikes ou por mesclar conduta cirúrgica e clínica? Tá. Entendi, Laís. Aqui eu não vejo, na verdade, o Spikes entrando, porque ele não fala em nenhum momento de comunicação de sua paciente, sabe? Então, de tudo que a gente vê quando cobra o Spikes quais os cuidados da comunicação do caso ao paciente, ele estaria mais específico nesse sentido. Eu acredito que não. Tá, Ok? acho que era a última desse casinho, né? Uhum, sim, era a última.
Vamos lá. Vamos para as nossas